Estamos de volta no Band Entrevista e hoje a gente fala sobre feminicídio. Estamos conversando com Elisângela Zilioto, da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB do Distrito Federal. A senhora disse agora há pouco, antes do intervalo, né, que a gente vive uma questão cultural muito forte, né? Nós latinos temos tradições machistas, o Brasil é um país absolutamente machista, né? De que forma a gente conseguiria criar uma nova cultura? Tem que ser só na pancada mesmo? Não, muito pelo contrário. Aí é uma questão de educação mesmo, é investir em educação, mudar esses conceitos lá na base. Por exemplo, essas questões de papéis definidos de gênero, isso precisa mudar. Não existe brincadeira de menino, de menina, porque nessas brincadeiras de menino e menina, você já está formando ali essa base dessa cultura. Por que a menina tem que brincar com o fogãozinho, com a comidinha, e o menino pode ir brincar de bola? Porque ela tem que ficar em casa preparando a comida enquanto o marido trabalha. E isso já vai formando essa base, essa cultura, ela já vai crescendo, já cresce achando que ela precisa ficar ali e ela precisa ser boazinha. E ele não, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode brincar, ele pode sair, ele não precisa ajudar nas tarefas de casa. Por que as meninas têm que ajudar, têm que lavar louça, têm que ajudar a mãe na tarefa de casa e o menino não pode, não precisa? Então, isso é quando a gente fala de cultura, as pessoas têm, já criou-se uma espécie de preconceito quando se fala de cultura, de machismo no país. Sim. Mas existe sim essa cultura. E a gente precisa ter consciência de que isso é uma cultura enraizada ali na nossa sociedade. E pode parecer besteira, mas a gente vê também alguns casos de homens que adoram uma cozinha, adoram cuidar da casa, adoram curtir os filhos enquanto eles são pequenininhos e às vezes até têm vergonha de admitir, né? E são criticados, as pessoas riem porque, tá fazendo papel de mulherzinha, tá vendo? Como entra a cultura nisso aí, é papel de mulher isso. Agora, tem também uma história, né, de que muitas vezes as relações, né, o casamento, o namoro, nessas relações, muitas vezes as pessoas são coisificadas. Eu nem sei se existe essa palavra, não, mas o homem se sente o dono da namorada ou da mulher, a mulher se sente a dona do namorado ou do marido. É exatamente isso aí, exatamente esse ponto. Na relação abusiva, o agressor vê a vítima não como uma pessoa, ela é uma coisa mesmo. Propriedade. É minha propriedade. E se é minha propriedade, eu posso fazer com ela o que eu quiser, inclusive matar. E ela não pode desrespeitar a minha vontade, né? Vamos dizer a partir do momento que ela viu ali, foi lá e não quero mais, isso não pode, porque como é que ela não quer mais se ela me pertence? Ela não tem vontade. Não é um ser, é realmente uma coisa, é um objeto. Agora, a mulher lida melhor com o sentimento de perda, vamos dizer assim, quando é abandonada pelo marido ou namorado. Por que eu estou perguntando isso? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente vê uma agressão ou até um homicídio por parte do homem porque foi abandonado pela mulher, né? A gente sabe que existe, mas o número de mulheres que agridem, que praticam atos de violência contra o homem é infinitamente menor, né? Sim, muito menor. A mulher lida melhor com esse sentimento de perda? Eu não sei se é a questão se ela lide melhor com esse sentimento de perda, mas é aquela questão de que ela não vê o outro como um objeto, como propriedade. E geralmente quando ela está saindo dessa relação, ela tem os filhos para cuidar, para se preocupar. Então ela precisa trabalhar, então ela tem outras coisas para se ocupar e para lidar nesse momento complicado de término. Aliás, né? eu me lembrei agora, poucos dias, a gente fez uma entrevista aqui mesmo no Band Entrevista com uma psicóloga e uma advogada que diziam que falar sobre esse assunto. Poxa, a gente gastou tanto tempo, a gente teve uma batalha tão grande para conseguir aprovar essa legislação, foi um avanço e tudo, mas às vezes tem algumas mulheres que fazem acusações falsas. Isso talvez seja a forma da mulher reagir diferente do homem, né? E eu acredito que isso também venha da cultura, venha daquela coisa que nós brasileiros temos de querer, de vingança mesmo, aquele sentimento de vingança. Se eu não posso, você também não pode. E deriva tudo dessa vingança de uma relação que já está ali depreciada, já está estragada, assim, de sentimentos que já não estão mais colidindo. Agora,
sentimentos que não estão mais, né, dando certo ali, eu volto lá naquela pergunta do que a gente fez no primeiro bloco, né? Os sinais vêm. E existe um perfil médio do agressor? Não. Violência doméstica é o tipo de violência que existe da classe A até a classe C. Não depende de nível de escolaridade, não depende de grau de instrução. Eu estava num ato hoje mesmo, no caso da Janaína Romão. Sim. E aí uma das pessoas que estavam lá representando, falou assim, olha, muito se falou aí do caso da Janaína, mas aquela questão de revitimizar a vítima, sim. Mas olha o tipo de homem que ela escolheu. Então, assim, vou falar para vocês, isso não existe. Eu estou aqui, grau de instrução, bom grau de instrução, bom nível social, me casei com uma pessoa socialmente aceitável, com grau de instrução, servidor federal de alto escalão e sofri violência doméstica. Ele me batia. Então, assim, violência doméstica não tem essa questão de nível social, de classe social. Agora, no caso da Janaína, a Justiça já tinha concedido 2 medidas protetivas para ela. E ela, com a justificativa de que reatou o relacionamento, desistiu da ação, né? Essa questão quando a gente fala da relação abusiva. Você não consegue, ela está lá, ela já tinha uma medida protetiva. Pelo que eu vi do caso, ele ligou ameaçando que ia matar as filhas se ela não fosse até lá, né? Então, essas relações, elas são muito complicadas. Por isso, precisa, tanto a vítima quanto o agressor, existe um equipamento aqui no Distrito Federal, que é o NAFAVD, que trata tanto a vítima quanto o agressor de violência doméstica. Porque tanto a vítima quanto o agressor precisam de acompanhamento, precisam de tratamento. Porque a violência doméstica, a violência familiar, ela não atinge só as 2 pessoas que estão ali envolvidas. Ela atinge todo o núcleo familiar, né? Agora, um depoimento como o seu, de falar que sofreu violência, que o marido batia e tudo, é uma coisa raríssima da gente ver. Em geral, a coisa fica meio escamoteada, porque as pessoas têm até vergonha de falar, sim, né? E isso prejudica, né? Exatamente, porque assim, os dados que nós temos, desde ali a Maria da Penha para cá, todo mundo pensa, aumentou o número de feminicídios, aumentou o número de violência. Não, não é que aumentou. É porque agora você tem um dispositivo que você pode ir lá e você pode falar. Mas ela sempre existiu. E por que a gente vê mais esses casos na classe mais baixa ali? Porque elas não têm medo de ir lá. Elas estão perdendo esse medo de ir lá. Nas classes mais altas é mais difícil, porque entra vergonha, entra a questão patrimonial, entra a questão do preconceito. O que aquela classe ali, a qual pertence, vai falar se eu for lá e denunciar. Então, as denúncias, elas são menores. Não é que a violência seja menor, muito pelo contrário. Ela existe, mas as denúncias são menores. Agora, muitas vítimas de ameaças, às vezes, nem saem de casa porque elas não têm para onde ir, né? As vagas em casas de acolhimento são muito poucas, né? E a justiça não consegue proteger todo mundo. Não, infelizmente. Como fazer? Mas não responde isso agora, não. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, ok? Já já a gente volta com a advogada Elisângela Zilioto da OAB Distrito Federal.